Hoje o nosso bate-papo é com a Selene Paz, dona da academia que leva o seu nome, Selene Paz, e é bailarina também, mas hoje nós estaremos conversando com a doutora fisioterapeuta Selene, que vai explicar para nós muita coisa nova que ela tem formação, né, Selene? Então, a Selene, ela é especialista em terapias manuais, né, Selene? Tirar dor com a mão. Isso. Explica para nós um pouco desse... Quando eu resolvi fazer fisioterapia já com a academia tem 26 anos, né? E a fisioterapia está na minha vida há mais de 12 anos. Eu resolvi porque as pessoas iam para a academia, queriam fazer exercício, mas as pessoas vão na academia para descarregar, na verdade. Eu estou estressada, vim aqui descarregar. E tinham dores, tinham problema, tinham apatia, depressão, e o emocional interferindo, e o sistema musculoesquelético não funcionando. Então eu fui atrás da fisioterapia para buscar a cura, o alívio da dor. A minha especialidade é ortopedia, com ênfase em terapia manual, mas eu também sou formada pela Escola da Coluna, aí tem várias técnicas, né? Então tem os stretch, tem pilates, tem bola terapêutica, em termos de exercício, mas em termos de terapia manual, aí são várias técnicas, Mulligan, Maitland, algumas técnicas de quiropraxia, de osteopatia e liberação miofacial, manual, instrumental, que é o grande forte. Então na verdade, raramente eu uso equipamento, aparelho, né, o que a gente chama de eletroterapia. Porque eu trabalho realmente em ponto a ponto, em liberando a face, colocando a vértebra no lugar, dando uma consciência corporal, trabalhando com exercício, com alongamento, com fortalecimento, com a estabilidade. Então, a princípio, a terapia manual e a parte toda ortopédica é justamente para isso, para aliviar a dor com as mãos. Olha só, gente, a Selene Paz não é só bailarina, ela não é só a dona da academia, ela é essa doutora em tirar dores com as mãos, essa ciência, essa evolução que está acontecendo, que ela vai nos explicar muito, porque ela também, ela tá com formação em microfisioterapia. Explica para nós, Selene, o que é a microfisioterapia. Eu sei que você me falou que são 2 franceses. Explica um pouquinho para nós essa nova tendência. Bom, a microfisioterapia entrou na minha vida o ano passado, mas na verdade ela foi desenvolvida por 2 franceses, Daniel Grosjean e Patrice Benini. Eles são fisioterapeutas e osteopatas e eles desenvolveram a técnica realmente com as mãos. São micropalpações, são toques suaves que a gente faz na pele, porque a derme, a pele, é o nosso maior sistema de informação. É a nossa proteção com contato com o mundo externo e o meio externo. E tem muita sensibilidade. Então, a microfisioterapia são vários mapas desenvolvidos. Ela é uma fisioterapia quântica, entendeu? E aí, são 32 vias na frente e 32 vias atrás. Essas vias são o quê? Correspondem aos órgãos, às glândulas. E aí, a gente, através do mapeamento, micropalpação, você toca na pessoa e dependendo do que dá no campo quântico e no mapa, dá para você saber se isso veio dela ou veio do meio externo, há quanto tempo, que data que foi, se é de geração passada, se foi 72 dias antes da mãe ficar grávida, se estava dentro da barriga da mãe, que às vezes a mãe está grávida, leva um choque, um tombo, uma discussão, vê um assalto e isso a criança sente tudo. O campo quântico, que a gente chama de campo morfogenético, 72 dias antes da mãe ficar grávida, essa energia já está ali. É por isso que esse esperma tem uma maior velocidade do que o outro na hora do disparo, porque esse campo morfogenético é que energiza para poder acontecer essa fecundação e aí formar o nosso DNA. Certo. Ô Selene, então, tipo assim, isso que você está fazendo com a microfisioterapia, ela encontra lugar aonde? Numa criança que está com insônia. A microfisioterapia, na verdade, ela trata dor, porque tem a parte traumática. Ela trata toda a parte emocional, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, fibromialgia. Aí, se você tem algum mal-estar, mesmo que seja alguma coisa de úlcera, gastrite,
enfim, qualquer desequilíbrio, alteração da tireoide, diabetes, não é que tudo a gente cura. Não existe nenhuma ferramenta que ela é a única que cura tudo. Certo. Mas como está no seu campo quântico, que às vezes veio dos seus antepassados, você libera a cicatriz, porque todo impacto, aí eu também tenho uma outra técnica que chama análise biológica, que é baseado na nova medicina germânica, que aí foi o Dr. Hammer, um médico alemão, que desenvolveu a nova medicina germânica. E a análise biológica, medicina germânica, ela baseia o seguinte, dá licença, Rush, ela baseia o seguinte: qualquer impacto que a gente sofre vem do meio externo e é um impacto biológico. E isso, o nosso cérebro, ele, por mais que nós temos hoje tecnologia, que já desenvolveu, que a ciência avançou, o cérebro ele é arcaico, ele funciona primitivo, como o homem das cavernas, como na selva. Então, quando a gente sofre um impacto externo, ele é um impacto biológico e ele ativa as 4 camadas do cérebro, ativa os 5 sentidos, é que ativa isso. Então você leva aquele impacto, tem a sua psique, a sua percepção, de acordo com o que você recebeu, vai fazer o que eles chamam de foco de Hammer, que foi o Dr. Hammer, marca o teu cérebro e ele corresponde a um órgão. E aí ali você... Então essa é a primeira lei biológica, que foi aquele impacto. A segunda lei biológica, você começa a entrar num processo que a gente vive em sistema simpático-tônico e parasimpático-tônico. O normal da gente, calmo, tranquilo, é a normotonia que eles chamam. Quando você leva aquele impacto, vamos comparar com a zebra fugindo do leão na selva, porque o nosso cérebro funciona arcaico assim. Ela entra um quê? Num disparo, correr, acelera a frequência cardíaca, a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial, luta ou fuga. Sim. Aí, depois que lutou, sobreviveu, vem a hora de você lamber as feridas, ir para a caverna, descansar, recuperar. E aí você tem aquela que chamam, nas UTIs chamam da melhora da morte, né? Que você tem um pico na epicrise que passa por tudo, tanto no teu cérebro quanto na tua sensação do corpo. E aí você está pronto para a cura. Mas nessa segunda fase é o que a ciência chama de doença. Da febre, dor, cansaço. O corpo reage. Uma inflamação, uma ferida, uma úlcera, um tumor. Olha. Mas para a medicina germânica, para o Dr. Hammer, isso é cura. Tipo assim, o corpo tá mostrando para você que ele tá doente. Exatamente. Pra você... Mas porque foi a sua percepção. E a percepção varia de acordo com a religiosidade, com a cultura, com a escolaridade. Uma pessoa que mora num sítio, uma pessoa que mora numa metrópole, a percepção perante a vida, o meio externo, é totalmente diferente. Entendeu? Então, de acordo com... Eu e você passamos pelo mesmo impacto, mas você vai perceber de um jeito e eu de outro. Se a pessoa percebe muito bem estruturada, muito bem resolvida, ela não adoece. Mas se ela fica presa naquilo, ela adoece. Aí, juntando com a microfisioterapia. A microfisioterapia vai achar isso, cria uma cicatriz na célula. Todas as nossas células, na membrana, existe um cérebro, em todas as células. Olha. E é ali que registra isso. Então, a microfisioterapia, ela acha essas cicatrizes. E aí, com a micropalpação, eu, terapeuta, sinto na mão, liberar esse campo. Minha mão bloqueia, há um bloqueio, porque ali tem uma diminuição energética. Olha. E aí dá para datar, dá para saber se é teu ou se veio de antepassados, de quando veio, que via que é, aquela via corresponde a alguma coisa, alguma sensação. Então, por exemplo, assim, se uma mãe tem um filho, que nem é o caso de uma amiga minha, a filha dela, de repente, do nada, começou a ter problemas emocionais, do nada. Ela não sabe o que aconteceu com a criança, o que desencadeou aquele problema emocional. Aí, tipo assim... é na escola, filho, alguém fez isso, alguém fez aquilo, o que aconteceu? Aí tem aquela conversa, mas a criança não sabe explicar o que aconteceu com ela. Então, para esse tipo de criança, não só criança, mas às qualquer vezes adulto, pessoa, qualquer né? pessoa, Então, aí você consegue descobrir o que aconteceu com aquela criança? O campo quântico nunca mente. O campo quântico não tem... Você pergunta para o campo e ele vai te responder. Lógico que você não vai perguntar, me dá o nome de fulano de tal, não é assim. Entendi. Mas perguntas objetivas de sim ou não. Tipo assim, se essa mãe, ela for te procurar com essa criança, você ali fazendo o seu trabalho,
de microfisioterapia, você vai conseguir achar pelo menos assim, a data que desencadeou aquela... Porque cada pessoa, de acordo com o seu problema, existem vários mapas. Nenhum microfisioterapeuta vai trabalhar sozinho sem uma apostila, porque são muitos mapas para achar esses problemas, essas cicatrizes da célula, né? Então, quando eu ponho a mão na pessoa, vai desencadeando um monte de mapas. Porque a gente, para sobreviver, a gente vai se protegendo, vão criando camadas de proteções. E aí, é como se a gente abrisse um pote, tira a tampinha de uma garrafa e vira sem cair toda a água. A microfisioterapia faz isso, você abre e cai. Só que, por exemplo, eu consigo achar onde começou, então vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou falar assim para você, olha, no primeiro semestre, que é o campo quântico que falou, não é espiritualidade, não é religião, não é nada disso, é uma ciência. É uma ciência, eu vi mesmo, você me mandou aqueles vídeos, né, eu estudei, eu vi que é uma ciência, assim, do futuro mesmo, é agora, essa espaço quântico, né? Isso. Esse estudo quântico, tá tudo na natureza, tá tudo nos envolvendo mesmo. Né? A física mecânica, ela foi para o macrocosmo. A física quântica foi para o microcosmo. Só que, por exemplo, nós, na verdade, o universo é feito de energia e vibração. A energia, para ter movimento, ela precisa da vibração. Então, o universo tem um som, ele tem uma energia. Entendeu? E isso somos nós, qualquer ser biológico. O nosso pensamento, ele emite energia, né? Exatamente. Na atmosfera. Tanto que existe aquela pesquisa daquele doutor japonês que, com o pensamento, ele tira foto das moléculas de água e elas tomam formas diferentes. Então, isso, ali é uma prova bem importante que teve da ciência. Muito. Né? Mas aí eu vou datar e vou achar assim, por exemplo, olha, em janeiro de 2018 iniciou uma mudança de comportamento. Aí eu vou indo e vou falar, olha, só que aconteceu algum fato para você em outubro de 2015, né? Olha, quando foi em dezembro de 1993, mas não é que eu tô chutando, o campo vai mostrando. Vai te mostrando. Você teve uma dificuldade de tomar uma iniciativa, alguma coisa. Só que a pessoa, eu não sou adivinha, o campo quântico fala isso, é a pessoa que sabe o que passou na vida dela. Aí, tipo assim, foi lá que aconteceu aquele bloqueio. Começou Aquele bloqueio. Porque a gente vai criando essas camadas, então existe coisa que vai acontecendo de novo. Porque é aquilo que eu falei, o impacto, lá vou eu voltar para análise biológica, que não tem como fugir dela. Esse impacto externo que a gente sofreu do meio ambiente, a nossos 5 sentidos ativa e tira como se fosse uma foto. E guarda, arquiva. Todas as vezes que você passar por situações similares, que não precisa ser a mesma, ele te traz. Vamos supor que a pessoa tinha uma música que ela ouvia, que era a música do casal. Aí aquela música terminou a relação, ficou marcado. Se não tô conversando com você no telefone, e aí eu falo pra você, tchau, até amanhã, e no fundo tá tocando aquela música, mas eu nem percebi, mas o meu cérebro sabe, já ativou. Porque aí são 5 sentidos. Só esse tchau, até amanhã, com aquela música, pode deixar a outra pessoa pra baixo. Falou assim, acho que ela tá com alguma coisa comigo. E ela nem necessariamente lembrou daquela situação. Mas a música... Ou, por exemplo, eu tive a morte de uma pessoa. Olha, e aí aconteceu lá na frente uma outra morte, ativa aquela sensação. A sensação, a emoção, a energia... Então, as coisas... tem pessoa que às vezes estaciona, né? Morre algum ente querido, estaciona naquilo e às vezes, né? E aí atrapalha o campo morfogenético. Na verdade, essa coisa do antepassado é bíblico. Porque tá lá, existe lá o versículo da Bíblia que fala, vai passar até 4 gerações. E a microfisioterapia acha até 4 gerações. Olha, a palavra de Deus se cumprindo aí, Exatamente. Né? Porque, antes de tudo, Daniel Grosjean, ele é formado em teologia. Tá. Entendeu? E outra coisa, que você também tem essa formação, que quando eu fiquei sabendo, que eu também sigo você, né, nas suas redes sociais, você sabe disso. Quando eu comecei a ver, né, porque eu também gosto desse universo quântico, eu também estudo muito isso, né, PNL, programação neurolinguística. Aí eu falei, gente, a Selene tem certos conhecimentos. Aí eu fui, né, trocando uma ideia com você, achei muito interessante. E na PNL, programação neurolinguística, fala sobre a hipnose. E
conversando com você, você também falou que faz hipnose. Eu não tenho conhecimento de ninguém aqui em Bebedouro que pratica hipnose. Que o teu caso, né? Você pratica a hipnose, assim, a hipnose é usada muito em que situações? Então, quando eu entrei em contato com a microfisioterapia, me levou para análise biológica e em todas as situações, nessas formações que eu fui fazendo, eu encontrava com a hipnose. É muito interessante, porque né? O que acontece? Lá vou eu para análise biológica. Aquilo é um impacto biológico. Depois desencadeia emoção. As pessoas têm mania de achar que eu tô doente, eu tô com dor, eu tô com esse problema, porque é uma doença emocional. Mas antes da emoção veio o impacto biológico. Aí que pode ou não desencadear uma emoção de acordo com a percepção. Quando a pessoa não resolve liberar, ela não consegue, porque na análise biológica você vai conversar com a pessoa. A gente não estuda a doença, a gente estuda os sintomas. Certo. Entendeu? E aí vou pôr a mão em você, vou achar no mapa quântico, cada camada do cérebro, que são 4, tem um mapa, e a gente acha o que está acontecendo, e aquilo tem um significado pela lateralidade do cérebro, que não tem nada a ver com a lateralidade motora. Enfim, quando monta todo esse mapa, a gente vai achando, e através de muito diálogo, além de eu liberar o campo quântico, a gente tem que conversar para liberar, mudar a sua percepção. Olha, eu tô com essa dor no ombro, mas o que foi isso? Foi isso. Nossa, então, peraí, já passou, já sobrevivi, já resolveu, vamos mudar? E a sua dor vai mudar, vai sair sozinha, sem ter que tomar remédio. Olha que interessante. Por isso que o Dr. Rami foi tão perseguido, porque ele libera da indústria farmacêutica. Porque você muda a percepção. Vamos supor que você fez análise biológica, não mudou sua percepção, está com dificuldade. Faz a microfisioterapia, que achou essas cicatrizes, liberou. Porque o mais importante da microfisioterapia não é a data e a informação, e sim liberar aquele campo quântico. Liberou o campo quântico. Tanto que para a criança, eu libero tudo, peço para ela sair e conto para a mãe, para o pai o que está acontecendo. Eu não vou falar para a criança o que eu achei nela. Certo, achei muito entendeu? interessante. E nem vou falar na frente da criança. Agora, pode ser feita até de bebê, viu? Que tem bebê que tem problema com refluxo, bebê que não dorme direito, enfim. Olha, gente. Serve para. Não tem idade, entendeu? Agora, vamos supor que nada está resolvendo. É uma causa emocional. Às vezes lá dentro da barriga da mãe. Exatamente. Então, você tem que ir na hipnose. Qual que é a diferença? Esse impacto externo biológico que eu falei, o Dr. Rami chama de DHS em homenagem ao filho dele, que foi por causa do filho dele que ele foi em cima dessa pesquisa. O DHS é a primeira causa, é a regressão da primeira causa emocional. Olha, você vai a fundo. Exatamente, porque nossa mente, ela tem 3 mentes, na verdade. A inconsciente, que comanda os nossos órgãos. Nosso coração está batendo, o intestino está funcionando, o pulmão está funcionando e a gente não está pensando para funcionar. Isso é a mente inconsciente, porque tem um comando. Que tem o comando. Aí nós temos a mente consciente, que somos nós duas aqui conversando, prestando atenção, pensando no que vai falar. Mas no meio disso nós temos a mente subconsciente. O subconsciente eu chamo de caixa preta do ser humano. É ele que armazena tudo. Todas as informações. E dizem que ele não sabe o que é certo e o que é errado, né? Assim, não, ele sabe. A pessoa quando está... Então, quando entra em hipnose, eu não hipnotizo ninguém. Você se hipnotiza. Eu sou apenas uma pessoa que está conduzindo com técnicas, com uma maneira, toda uma metodologia, que nós vamos conversando, e você que se permite. Ninguém dorme, ninguém perde a consciência. Você fica a consciência durante o tratamento de hipnose o tempo todo. Ninguém vai fazer o que não quer. Não existe isso de pegar um pêndulo, e agora se joga do 10º andar e a pessoa se joga. Isso não existe. Tudo que for um fator de risco, a pessoa volta na hora. E ninguém acorda da hipnose, porque você não está dormindo. Entendeu? Mas eu converso com o subconsciente. Então, eu vou seguir uma emoção. Nós vamos conversando, tem o que chama de pré-talk, que aí eu converso com a pessoa primeiro para saber por que ela está passando por isso, o que está acontecendo. Por isso que uma sessão de hipnose, ela pode durar de 2h30 a 4 horas. Olha que interessante, gente. E aí você consegue achar realmente a causa. Eu vou conversar com a pessoa, vou ver por que ela está precisando, ela vai esclarecendo, colocando os fatos. Aí
ela vai me falar a emoção. Ou às vezes ela nem tem consciência da emoção. Mas na conversa eu vou direcionando, puxa, e aí às vezes nem precisa eu falar para você entrar em hipnose. Eu vou seguir essa emoção e você vai seguir. Mas às vezes você vai entrar em relaxamento, respirando profundamente, vai seguindo as mesmas instruções. Quando você perceber, você está num estado hipnótico que é muito tranquilo. E aí eu vou puxar a sua emoção, e aí da pessoa, né, do paciente, e aí siga essa emoção, e aí você vem e eu falo assim, dia ou noite, você está dentro ou fora, sozinho ou acompanhado, quantos anos você tem? O que está acontecendo? A pessoa vai narrando, porque tá no a pessoa às vezes não tem consciência, mas está no subconsciente. Aí eu vou falar, subconsciente, essa emoção é nova ou conhecida? Se falar que é conhecida, significa que a causa inicial está mais para trás. Aí eu vou te voltar, aprofundar mais. Até chegar no momento que o subconsciente responde para mim, essa emoção é nova. Quando a emoção é nova, ali foi a primeira vez que a pessoa sentiu aquela emoção. Olha, gente, se tiver alguém, né, que queira, né, passar pela Silene Paz, por essa terapeuta, né, muito maravilhosa, que tem esses conhecimentos muito maravilhosos, que é assim, é top de linha, é o que há no momento, né? E eu, como você, eu tinha já conversado com você, e aí eu nas redes sociais, no YouTube, gente, já está sendo muito propagado o que a Silene tem feito aqui em Bebedouro, né? Eu, por exemplo, eu já atendi pessoas que estão com dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque elas ficam se auto-sabotando. Então ela não consegue se levar o regime adiante, ela não consegue levar o exercício adiante, não quer mas ela não está feliz com aquilo. Então aí a gente faz a hipnose para saber qual foi o primeiro. Ou tenho vício em droga, ou no cigarro, ou no álcool. Só a força de vontade às vezes não basta. Olha. Na hipnose vai saber qual foi a emoção que levou a primeira vez a ter necessidade de pegar aquele cigarro. É ali que você tem que ressignificar. Olha que interessante. E você também pode saber de uma pessoa que está usando droga e ajudar ele nessa libertação. A hipnose é a microfisioterapia. Olha, que ela ajuda porque a micro libera e dá as datas, mas a hipnose, ela vai na necessidade. Qual foi a primeira vez que eu tive necessidade? Que emoção que foi? O que estava acontecendo? Que desencadeou? E aí tem toda uma técnica, claro, que eu não vou explicar aqui em pouco tempo, que a pessoa vai ressignificar isso. Olha que interessante. Fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é uma dor que tem um fator emocional. Olha. Não adianta ficar só na medicação, só no exercício, só na terapia manual. Existe a minha alma doeu tanto que foi pro meu corpo. Certo. E às vezes aquela emoção, ela lembrou daquela emoção. Às vezes ela nem tem consciência. Ai, que às vezes você não tem consciência. Tem pessoa que tem dificuldade e, por exemplo, já teve pessoas que tinham dificuldade tava depressão, síndrome do pânico, já tinha sofrido abuso na infância, ela tinha toda essa consciência. Mas para causa da melancolia, da depressão, quando foi lá que regrediu, ela estava sozinha num quarto escuro, tinha 3 anos de idade e não estava acontecendo nada. Mas foi o primeiro momento que ela se sentiu sozinha. Ai, que interessante. Ou a pessoa se sente que eu sou excluída, que eu sou rejeitada, que eu tenho um trauma. Isso já aconteceu de eu atender pessoas assim. E aí a primeira vez que aconteceu isso, a pessoa tinha 4 anos de idade, ela tá no quarto dela, na casa tá aceso, tem gente, mas ela era a primeira vez que dormia com os pais e ia dormir no quarto dele. Então ele se sentiu. Isso aí você vai resolver isso na terapia, na hipnoterapia, porque pro adulto isso é uma bobagem. É uma bobagem, mas pra criança começou lá. E se não resolver aquele momento, a pessoa passa a vida inteira tentando resolver. Em looping, a gente chama de looping, fica ali.
E às vezes não sabe, hoje eu me sinto rejeitada, não me sinto bem, não E a pessoa tá me bem. alimentar. Hoje, tipo assim, hoje a pessoa tá bem, tem um emprego bom, é uma pessoa bonita, é uma pessoa. Mas não se sente bem. Por quê? Exatamente. Porque ela Lá tem atrás- lá atrás aconteceu alguma Exatamente. coisa. Pode que- ter tido toda uma vida complicada, mas às vezes a causa é uma coisa séria, mas às vezes a causa é uma e que dá para ser resolvido em uma sessão de hipnose. Olha, gente, que interessante, muito interessante. Vamos também passar um pouquinho, rapidinho, Selene, sobre as terapias quânticas orientais, que eu sei que você também faz. Olha, gente, a Selene, olha, você tá de parabéns, hein? Obrigada. Vamos falar um pouquinho, então, da terapia quântica. A terapia quântica oriental eu também conheci, junto com essa formação de microfisioterapia, é baseado realmente na medicina chinesa oriental. Ela tem a ver com a acupuntura, com os meridianos, tem a ver com os elementos, metal, fogo, água, terra, madeira, tem a ver Olha com que isso. interessante, gente. Mas eu equalizo a pessoa. Olha, afina. Exato, porque nós somos o ser biológico, o organismo biológico, ele é um instrumento que nós desafinamos, nós saímos lembra da vibração que eu falei? Então, assim como um violão, a corda afrouxa e desafina, saiu da vibração, um piano, né? A corda daquele teclado, né, daquela tecla, saiu do lugar, nós também, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nosso dia a dia nessa vida agitada. Então a pessoa, ela sai do equilíbrio dela. Então é onde a gente eu trabalho com diapasão, vou nos pontos de acupuntura. E aí a gente trabalha no diapasão, a gente faz uma limpeza no meridiano principal lá da bexiga para poder abrir aquele campo quântico e limpar. Olha que interessante. Trabalha com óleos essenciais, que não é aromaterapia, porque nesses óleos tem notas musicais para equalizar. A gente trabalha com bandagem, mas não é uma bandagem. Existe a bandagem rígida, existe a bandagem elástica que é a funcional, e essa bandagem ela é quântica, porque a própria bandagem é de nota musical, cada cor representa uma nota musical, e a montagem de aquilo é para ressignificar alguma coisa, entendeu? E aí trabalha também, tem as tigelas, que sai o som, por exemplo, o chakra cardíaco, é a nota Fá. Mas ela é aonde entra a energia de Deus, o som de Deus dentro da gente. Nós temos os 7 chakras principais que ficam no nosso canal medular. Esses chakras, o que são chakras? Isso é religião? Não, não é religião. Porque não importa o ser biológico, a planta, o animal, o cachorro, o gato, o ser humano, nós temos chakra. Porque eles são vórtices. Acredite as pessoas ou não. Porque eles são os vórtices de energias que giram em sentido horário e anti-horário. E é por eles que entram, por exemplo, a energia de Deus. Cada chakra tem uma glândula responsável que distribui a energia para as nossas células, para o bom andamento do nosso organismo. Se esse chakra tiver um bloqueio, vamos dizer assim, tampado, não vai circular essa energia. Então a gente vai lá, trabalha com chakras, trabalha com essa equalização, trabalha através desses elementos, entendeu? E também eu tenho um trabalho da sequência espectrocrômica, que é a constelação de si mesmo. Não é constelação familiar. Porque a constelação familiar, você vai lá, entra no campo quântico, é muito válida, mas se você resolver o problema da família, dos antepassados, a sequência espectrocrômica eu vou mudar o meu posicionamento perante a minha própria vida. Eu vou fazer o meu caminho do arco-íris, que é baseado nas cores dos chakras, em sentido do que eu vivi. Vou voltar e resgatar para me dar empoderamento e mudar a minha posição. Às vezes a pessoa não tem consciência que ela está de costa para a própria vida dela. E conforme ela vai fazendo um caminho, ela vai sentindo emoções, ela vai tendo sensações físicas. E tudo isso de acordo com a cor, de acordo com o chakra, tem uma representatividade. A gente tem... Tudo é ressignificar. É apagar o que já foi, gente. É se libertar e seguir em frente. Se libertar e seguir em frente. Gente, olha que mulher maravilhosa. Obrigada. Olha, a Selene tá de parabéns. Quem tiver algum problema de insônia, em tudo que ela falou, gente, até quem se envolveu com droga, que quer se libertar, olha só, a Selene tá aí para ajudar. Selene, agora, para finalizar, passa o endereço, é lá mesmo na academia? É na academia, meu consultório fica dentro da academia, ali na Rua Jabuticabal, 461, perto ali do supermercado Savem Água, da Academia Selene Paz, todo mundo conhece. Eu tenho o meu consultório ali,
Lógico que se a pessoa for fazer algumas técnicas, por exemplo, hipnose, sequência espectrocômica, eu só atendo sábado e domingo, porque eu quero a academia vazia, para ter uma liberdade com a pessoa, para a pessoa se sentir à vontade, não se sentir constrangida e para não interferir no campo quântico. Outras técnicas não, né? Eu trabalho com agenda e é bem corrida a minha vida, graças a Deus. Olha, para eu conseguir esse tempinho com ela, gente, foi meio complicado, mas ela está aqui, né? Mostrou toda essa novidade, né, para nós, e só tenho que te agradecer. Muito obrigada, Obrigada, Selene.